Nós queremos externar a você um feliz sábado, que Deus abençoe, tenha um dia muito feliz e que o Senhor esteja sobre toda a sua família. Espero que todos vocês estejam assistindo esse culto para a honra e glória a Deus, pois hoje é o dia do Senhor. Tivemos uma bela escola sabatina, no qual o Denilson, a professora Gislene falaram sobre um tema muito importante, adoração no contexto da educação. Muito legal. Bom, rapidamente já vamos para as nossas mídias, né? As mídias sociais, você já sempre a gente projeta aí, já está projetado para você. As mídias tanto no Instagram, como também no YouTube, como no Face, que eu sempre gosto de ressaltar todas on time, né? Online e on time, né? Ali todas ao mesmo tempo. E nós temos bastante pessoas nos acompanhando também no Instagram. O endereço é o mesmo, né? Para as três mídias, IASD, Ipiranga, Ribeirão. Estudo bíblico via WhatsApp 011 991 613686. Que Deus abençoe. Nós estamos colhendo várias almas para a honra e glória do Senhor. Nossas lives aí alcançou muitos frutos para a honra e glória de Deus. Então, o estudo bíblico via WhatsApp, já sabe, né? Está aí, né? Para você ver e anotar. 991 613686. Procure alguém que queira estudar a Bíblia e encaminhe para nós, tá ok? Bom, nós temos também a nossa classe bíblica online já às 16 horas, tá? Quando terminar o culto, você vai almoçar, vai ficar tranquilo, descansa um pouquinho, se liga, né, nas nossas mídias e vamos para a classe bíblica online, que será dirigida pelo Ocimar e também pelo Fernando Bonucci, nosso querido e amado ancião. Os dois são anciãos da minha igreja de Ipiranga. Eles vão falar sobre um tema fantástico, palpitante, né, e bem acalorado, respondendo aos críticos. Bom tema, hein? Esteja aí então às 16 horas na classe bíblica online com o Fernando e com o Ocimar também. Domingo, às 20 horas, continuamos nossos estudos bíblicos sobre Daniel e as profecias de Daniel e também a situação do mundo. A gente consegue ali trazer muita coisa importante que Deus já nos revelou através do livro de Daniel. E o tema, a lição será número 12, né? Quem é Miguel? Nós já sabemos quem é Miguel, mas eu quero mostrar para vocês algumas qualidades que o livro de Daniel coloca, que às vezes a gente não percebe. Muito interessante quem é Miguel, tá? Está lá, vai ser domingo às 20 horas, domingo agora, ok? Conto com você e a sua presença também. Muito bem, meus queridos. Já estamos no dia 21 eu completo 7 igrejas abertas. Fica faltando Maria Casagrande, que já está quase para liberar, né? E o Ipiranga, que está um pouquinho mais complicado, que é uma igreja maior, nós temos tendo algumas dificuldades ali, mas as outras já estão quase todas encaminhadas. A Lapa já está votada, já fez todas as comissões também, já está tudo pronto, né? Falta só Ipiranga e Maria Casagrande, que nós vamos estar na semana que vem, reunindo inclusive em comissões já para definir as datas que vamos abrir, ok? Sempre cuidando, usando máscaras, álcool gel, cuide, tá? Meus queridos, a Covid está aí. Ela deu uma diminuidinha, mas ela está aí, tá? E tem o perigo da reinfecção também. Alguns médicos, algumas pessoas que entendem sobre saúde dizem que o Brasil vai correr um menor risco de reinfecção. E se ela for acontecer, vai ser por volta do mês de março, tá? Se ela for acontecer. Mas esperamos que Deus nos livre dessa reinfecção para a honra e glória do Pai também, ok? É isso aí. Obrigado, então. Quero deixar agora, hoje nós vamos fazer algo um pouco mais curto, tá? Mas eu quero deixar um abraço para você que já está ligado conosco. Deus abençoe você que sempre tem assistido as nossas lives de sábado, de quarta, de domingo, mas especialmente a de hoje de sábado. Obrigado por você que está no Instagram, você que está no YouTube, você que está no Face. Eu agradeço e recebo o meu abraço caloroso e que Deus abençoe. Um abraço ao coração de todos vocês, tá ok? Deus abençoe a todos e todas as famílias e o Senhor esteja sobre nós, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, hino 415. Vamos cantar? Esse hino é maravilhoso. Só com teu Deus. O tema de hoje é muito interessante, viu? Vamos cantar. Vou começar com vocês e quero ouvir vocês, hein? Só com teu Deus, sublime paz e bênção,
Sim, sempre a sós com Deus por onde for. Só com teu Deus, seu rosto contemplando, só sempre ouvindo sua voz de amor. Essa manhã cante, Só com teu Deus nas horas mais difíceis. a família. Mas Ele guarda os filhos Juntos agora. seus. Só com teu Deus serás o exemplo vivo, luz da verdade e do amor de Deus. Só com teu Deus, supremo bem infindo, tal comunhão dará prazer sem par. Só com teu Deus, fiel até a morte, vais para sempre com teu Deus andar. Que lindo, irmãos, ouvir a voz de vocês. Que maravilha. Bom, eu espero que o Senhor possa estar abençoando a você a todos os instantes, né? Oremos agora ao Senhor. Vamos dedicar esse culto ao Senhor. Grandioso Deus, abençoe não só o pregador, mas também aquele que está dirigindo toda a parte técnica. Sem ele, Senhor, a palavra não vai. Deus abençoe o Denilson, a Luciana, que sempre tem nos ajudado. E que o Senhor acompanhe essa transmissão para que seja uma honra e glória do Senhor. Abençoe os nossos irmãos, nossos amigos, nossos queridos que estão nos assistindo nessa manhã de sábado. E por favor, Jesus, dá-nos um sábado muito feliz e uma inspiração para este culto que vamos falar sobre ser fiel. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos agora para o Provai e Vede. Seja fiel. Provai e Vede. História de hoje: uma vida em missão. Cidade do Leste quase nunca para, mas, no meio desse comércio, há um empresário que inspira a paz e faz a diferença no cumprimento da missão. Seu nome é Amado Funes. Alguns momentos especiais da nossa história foram contados em 2 episódios do Provai e Vede. Mônica e eu amamos a igreja e estamos totalmente envolvidos na pregação do Evangelho na Cidade do Leste. Pela graça de Deus, muitas vitórias têm sido conquistadas, como o mais recente projeto missionário, a construção da Igreja de La Blanca. Decidimos nos mudar de casa para viver num bairro onde não havia igreja adventista. Depois da compra do terreno para o templo, que foi possível graças à ajuda da Divisão Sul-Americana, da União Paraguaia e dos Irmãos de La Blanca, começamos a planejar a construção, que durou 6 meses. Durante todo este tempo, a igreja esteve unida em oração, e ao mesmo tempo, seus membros continuaram com seus planos de fidelidade a Deus. Para alcançar o nosso objetivo, realizamos feiras de saúde, obras evangelísticas com duplas missionárias, com os jovens Calebes e com os de 1 ano em missão. Eu tenho um pacto pessoal com Deus de separar 10% do que recebo como dízimo e 20% como oferta de gratidão ao Senhor. Mas ao tomar em conta a importância deste projeto, decidimos fazer um novo pacto com Deus. Então, agora entregaríamos a maior parte das entradas do meu negócio a Deus por 6 meses, ou seja,
Tudo que eu ganhasse nesse tempo seria investido neste projeto e só 30% ficaria para sustentar a nossa família. Porém, chegaram as provas. Meu sogro caiu da moto e fraturou as pernas. E tivemos que levá-lo à cidade do leste para que realizasse uma cirurgia. Enquanto o meu sogro era atendido, aproveitamos para fazer um check-up na minha sogra, que também estava na cidade do leste. E lhe detectaram um câncer. Foi um grande golpe, um segundo golpe na nossa família. Enquanto isso, continuávamos a construção da igreja de La Blanca. Graças a Deus, meu sogro saiu da cirurgia, recebeu alta e agora nos restava seguir o tratamento da minha sogra. O detalhe no caso dela é que o tumor que detectaram nela era grande. E tínhamos medo porque os doutores pensavam que ela já estava com metástase. Bom, no primeiro exame que ela fez, o tumor era grande. No segundo exame, o resultado mostrou que era muito menor que o primeiro. Então o doutor queria um terceiro exame, mas aí minha esposa disse ao doutor que não podíamos pagar esse exame porque era caro. Então ele disse, eu pago, para confirmar o que estou vendo. No primeiro exame era muito grande e no segundo, muito pequeno. E o terceiro estudo revelou pequeno também. Aí começamos a ver o milagre de Deus na vida da minha sogra. Finalmente ela fez a cirurgia e lhe retiraram o tumor. E agora ela está em recuperação, sem câncer, pela graça de Deus. Queridos irmãos, quero motivá-los a fazer um plano pessoal com Deus e entregar sua vida para a pregação do Evangelho. Enquanto estivermos cuidando dos assuntos do Senhor aqui na terra, Ele se encarregará de cuidar dos nossos. Não importa o que aconteça, provai e vede. Agora, quero convidá-los a participar deste momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Maravilhosa experiência, não, meus amados irmãos? Na verdade, irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte: quando nós nos entregamos ao Senhor, tudo vai. Nós não temos dificuldades em ser fiel a Deus em nada mais. Porque quando nós entregamos nossa vida, é o mais importante que temos. Tanto é que é o que Deus quer que você tenha. A vida, a continuidade dela eternamente. Esse é o maior presente de Deus. E os milagres estão aí para acontecer e Deus quer fazê-los. Então, seja fiel sempre a Deus. Quero externar aqui um abraço para você que chegou agora. É isso mesmo. Não tem os nomes aqui, mas você acabou de chegar, acabou de entrar, está abrindo aí. E alguns que já chegaram depois da primeira rodada de abraço, vamos dizer assim, né? Deus abençoe você, receba o meu abraço, receba o abraço da Igreja Adventista Sétimo Dia e o abraço principal de Jesus a todos vocês que chegaram agora. Deus esteja com vocês também. Muito bem, vamos agora para os nossos, para o nosso vídeo de saúde, que hoje é o testemunho, na verdade, umas dicas que a Júlia está dando, não é testemunho não, são as dicas, e dicas muito interessantes que vamos passar para você. Vamos lá. Olá! Muitas pessoas não dão o devido cuidado à sua saúde por um bom período da sua vida. Eles vão colocando na sua saúde muitas coisas que não são apropriadas. Não bebem água, comem alimentos que não são bons, não dormem direito, não fazem exercício, não tomam sol, não deixam o ar circular na sua casa, não tiram um tempo para meditar e fazem as coisas sem nenhuma moderação. Mas aí a gente começa a aprender a respeito da saúde e começa a querer mudar. E isso é uma coisa muito boa. E nós podemos mudar de uma forma simples. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele te conhece, Ele sabe o que é melhor para você e Ele pode te ajudar a ter muitas vitórias. Beba bastante água, deixe o ar circular na sua casa, tome sol,
Use muitos alimentos crus, frutas, verduras, legumes. Repouse também. Faça tudo com moderação e você vai ver como a sua vida vai se transformar. Você vai se sentir melhor, com mais disposição, com alegria de viver, com disposição para ajudar outras pessoas e vai ter mais saúde. Boa saúde para você. Grande abraço. Muito bem, que legal, hein? Essa daí é muito interessante. Nós agradecemos também a Maria Júlia por essa participação tão importante nos vídeos de saúde. As pessoas gostam bastante, né? Muito bem, irmãos queridos, eu não anunciei para vocês anteriormente, na quarta-feira, o tema de hoje, que eu sempre lanço o tema, né? Mas eu não lancei porque eu estava ainda em oração e estava em dúvida de 2 temas, né? E qual é o tema que nós vamos abordar hoje? Fases da igreja, tá? Verso bíblico, abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 10, tá? Tem aí, vai estar projetado, você pode ler também. Diz o seguinte em Apocalipse 2, verso 10, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Interessante esse verso, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que, infelizmente, o diabo, né, está para lançar alguns de vocês, né, em prisão, dentre vós, para ser dispostos à prova. Então será provado também. Então as provas, as dificuldades irão acontecer. E tereis tribulação de 10 dias. Essa é uma profecia. Não vou falar sobre ela hoje. E olha que interessante. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito interessante. Eu quero pegar a última parte. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem. Eu achei muito interessante, irmãos, conversando hoje com um amigo meu, né? Um amigo meu que há muito tempo não conversava, e ele falava, né, pelo WhatsApp. Achei interessante que ele não é da igreja adventista, né? Ele disse o seguinte: Pastor Valdir, ser fiel para mim é uma questão de vida ou morte. Eu não conheço a sua igreja, mas eu tenho a minha. E eu quero ser fiel a Deus em tudo. Se Ele me pede para eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. E eu quero ser fiel em tudo. Eu achei muito interessante ele abordar esse assunto. E ele falou uma coisa mais interessante ainda. Quando ele disse o seguinte, ele disse assim, para mim, pastor, é uma obrigação ser fiel a Deus pela bondade dele. Não sei se vocês entenderam a palavra. Ele não disse uma obrigação como um jugo, mas ele disse como se fosse assim, algo importante demais, que é como se fosse compungido a fazer aquilo pelo amor que Deus tem por ele. E ser fiel, ele disse que é a parte principal. Muito bem. Falando um pouquinho sobre fidelidade, eu tenho que citar algumas coisas importantes, um estudo que eu quero fazer com vocês, tá? E vamos fazer um estudo bem interessante. Fases da igreja. Como assim fases da igreja, pastor Valdir? Eu vou dizer o seguinte, fases da igreja, a sua igreja local, Piranga, Maria Casagrande, e assim vai, né? José Sampaio, Lapa, e assim vai, Cravinhos, e as outras igrejas que nós temos no distrito também. Essas igrejas individuais, mas também a igreja como instituição. E isso é importante, como instituição. E é interessante que a igreja como instituição, ela tem uma fase chamada, a primeira fase é chamada homem. Já vou explicar para você. A segunda fase da igreja como instituição, movimento. A terceira fase da igreja como instituição, máquina. E a quarta fase da igreja como instituição, monumento. Mas o que tem a ver essa primeira fase, segunda, terceira e quarta? Homem, movimento, máquina e também monumento. Muita coisa a ver, vocês vão entender por que muitas igrejas hoje elas estão em crise. Tá? Quando eu estive na Inglaterra, há alguns anos atrás, né, sempre servindo a Deus ali, eu estive na Inglaterra e estava em uma das ruas, um dos cruzamentos de Londres, muito, muito movimentado, né? Havia um guarda que era um showman. Esse guarda, ele conseguia dominar o trânsito inteiro. E olha que é um cruzamento enorme ali em Londres.
Mas ele era um showman, a gente parava para assistir, as pessoas tiravam foto, e ele dava um show ali de administração do trânsito, e conseguia fazer com que tudo corresse bem. Eu me lembrei que a fase homem na igreja é aquele homem que Deus chamou, que ele destaca pelo trabalho que ele faz. Já já eu passo para vocês quem é o movimento, quem é o homem e como que Deus trabalha. A parte de movimento eu comparo como uma regata, vamos dizer assim, e que tem o timoneiro e que há também todos os remadores. E todos têm que trabalhar em conjunto, o movimento. Então, todos trabalhando em conjunto daquele movimento, daquela fase da igreja. Tá? Tem a fase homem, aquele que chamou a atenção, que abriu os estudos, e depois então vem o movimento. A terceira fase eu comparo com um avião que vai decolar. A igreja também tem uma fase em que ela decola como instituição. E como igreja também, localmente falando. Tá? Então eu comparo com um avião decolando. Monumento, eu não achei melhor coisa do que pegar a guarda real da rainha da Inglaterra. Eu tirei algumas fotos muito interessantes, eu não vou poder mostrar para vocês, mas eu tenho essa foto lá na Inglaterra, quando eu estive. Não sei se vocês já viram aquele soldado da guarda real, da guarda da rainha, que eles têm um jaleco vermelho, né? Eles têm a calça preta e tem aquele chapéuzão enorme, né? Vamos ver se o Denilson consegue achar para nós aí, ele vai mostrar, né? Se ele conseguir o guarda real. Ele tem um jaleco vermelho, a calça preta, aquele chapéu, mas ele é enorme, irmãos, ele é gigante aquele chapéu dessa guarda real da rainha. Né? Está aí, ó, essa figura mesmo. Muito legal. Olha só, ele vai mostrar já já e você vai ver uma cena na qual a rainha Elizabeth, olha lá, olha aí, legal, gente, muito obrigado. Tá melhor que a minha foto, viu? Estão vendo essa? Deixa aí, enquanto eu falo, deixa aí. A rainha Elizabeth está passando em revista, que ela faz isso todos os dias, tá? Em revista, a sua guarda real. Qual é a arma desse guarda? Vocês não vão acreditar, irmãos. Eles fazem a guarda pessoal da rainha. Qual é a arma deles? Um punhal. Um punhal. Só isso. Por que fazem monumento? Ele só serve para você tirar fotografia, não serve mais para nada, não protege, não tem nem como proteger a rainha. E outra, se for correr para tentar salvar a rainha, esse chapelão que está na cabeça virou um monumento. Essa guarda real da rainha Elizabeth, hoje, é um monumento. Não funciona. Pastor, então peraí, você está chegando num ponto interessante. Muito bem, obrigado, meu querido. A primeira fase, que é a fase homem, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, chama-se Guilherme Miller. Ele era um batista, na verdade ele era um deísta. O que é um deísta? Deus, vou falar grosso modo, Deus criou o mundo e deu um chute nele, o mundo que se vire. É isso mais ou menos que ele tornou-se um deísta. Mas quando ele viu um milagre, né, na libertação, na independência dos Estados Unidos, que ele lutou nessa batalha contra os casacos vermelhos, que era da Inglaterra, eles eram os casacos azuis, ele era o capitão, ele viu o milagre que Deus fez por 300 homens que tinha. E ele lembrou que a Bíblia falava também dos 300 de Gideão, e ele se converteu à Igreja Batista. Guilherme Miller, então, dispôs a fazer, ele fez a seguinte proposta para Deus: Senhor, eu vou estudar a Bíblia verso por verso, começando em Gênesis, e não vou apressar mais enquanto eu não tiver entendido tudo. E ele foi caminhando. Quando chegou em Daniel 8,14, que é o verso que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, quando ele chegou nesse verso, ele enroscou. E não avançou mais. Por quê? Ele queria saber o que significaria essa purificação do santuário, quando isto ocorreria, porque lá falava, né, quando dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém, e aquilo chamou muita atenção dele. E ele começou então a pregar, quando ele deduziu, erradamente, esqueceu de um texto bíblico que diz o dia, a hora, só Deus sabe, né? Não estava revelado, ele calculou que no dia 22 de outubro de 1844, das 2.300 tardes e manhãs, que significa 2.300 anos, ele achou o seguinte: já sei, Jesus vai voltar depois, nessa data, 22 de outubro de 1844. Essa foi a fase homem. E ele mexeu não somente com os Estados Unidos, ele mexeu com uma parte da América do Sul,
né? E Deus inspirou um padre chamado Manuel Lacunza, que pregou foi o primeiro na América do Sul, na Argentina, a pregar sobre a volta de Jesus, né? A Europa foi sacudida com os pregadores em todos os países. Na Suíça, as crianças Deus usou para pregar. Isso está tudo no livro Grande Conflito. Então a fase homem foi aquela fase de muito estudo e de muita... o pessoal se admirou e falou assim, não, Jesus vai voltar. E aí veio o nome da Igreja Adventista, e aí a primeira fase foi muito forte, na verdade. Foi Guilherme Miller, quando teve a grande decepção. Depois da grande decepção, que estava previsto em Apocalipse 10, veio a fase movimento, o movimento millerita, o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí surgiram os grandes pregadores, como José Bates, os nossos pioneiros, né? L.G. White, Uriah Smith, nosso primeiro teólogo, John Byton, nosso presidente da Associação Geral, né? Irão Edson, que teve a visão do milharal. Então, a fase movimento juntou-se homens. Era um só, e agora juntou-se vários deles para estarem na parte do movimento millerita, que daria origem à máquina, terceira fase, que seria a Igreja Adventista oficialmente. A máquina começou a agir de uma maneira... como eu posso dizer assim, organizadamente, em 1863, quando a primeira associação, a Associação do Michigan, tá, foi fundada. Aí então entrou na fase máquina. Nessa fase máquina, irmãos, a igreja voou, a igreja decolou, e ela foi até chegar em nossos tempos, mas de uma parte assim muito forte, e começou então a pregação em todo o mundo, com hospitais, escolas, que são nossos grandes meios de pregação do Evangelho, a nossa ADRA e as igrejas em todo o mundo. Milhões de adventistas, na verdade, hoje 21 milhões de adventistas do sétimo dia na face deste mundo. Ainda é pouco, mas cresceu demais. Muitos hospitais, milhares de igrejas, muito mesmo. Mas a fase máquina, ela pode entrar numa quarta fase, a fase monumento. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja metodista surgiu quando? Surgiu com os irmãos Wesleys. O que eles queriam falar? Métodos para a santificação, métodos para a salvação. E essa igreja metodista, ela é citada no livro de Apocalipse, viu? Não assim abertamente, tá? Ela deu a origem. Irmã White foi metodista. Ela foi metodista. Eu conheci a igreja onde ela frequentou, onde depois ela foi removida porque ela aceitou o movimento millerita, né, que logo depois, em 1863, seria a fase da igreja avançando o trabalho, né, a fase máquina. Então, a fase monumento, a igreja metodista, vamos pegar esse exemplo. Foi um movimento, ele teve a fase homem, que era com os irmãos Wesley. Depois teve a fase movimento, quando a igreja metodista cresceu no mundo todo, tendo faculdades, universidades até, foi crescendo bastante. Aí entrou no monumento, ainda entrou na fase máquina, que ela cresceu mais ainda, daí ela foi para o mundo todo. Quantas igrejas você conhece da metodista? Cadê os templos metodistas? Ela entrou numa fase chamada monumento. Não serve mais para nada. Não consegue mais pregar, não cresce mais. A igreja metodista, como igreja, não existe quase mais. O que existe são as universidades metodistas, que ainda são boas, ainda mantém alguma coisinha. Mas a igreja metodista caiu. Ela entrou na fase monumento. Parou. A fase monumento, você para de fazer as coisas como Deus quer. E eu queria dizer o seguinte, mas pastor, como é que eu sei que a minha igreja, ou como instituição, a igreja adventista não está na fase monumento? Tá? E vou lhe dizer, nunca entrará na fase monumento. Amém. Mas, agora eu tenho que alertar você. A sua igreja local pode estar sendo um monumento. Eu vou explicar. Bom, quais são os sintomas para você ver que uma instituição, uma igreja adventista, ela pode estar no quarto passo, vamos dizer assim, no quarta fase, né, que é a fase monumento, ou então sua igreja. Já vai pensando aí. Primeiro, comodismo com o presente. Opa!
Tem algumas igrejas grandes aí que já deu esse passo. Acomodou-se. Como instituição, graças a Deus, não. Mas alguma sua igreja pode estar assim. Segundo passo, perde-se o senso de missão. Não batiza mais, ninguém dá estudo bíblico. Vocês vão ver que a ênfase de 2021, saí de uma reunião agora com os pastores. Saí de uma reunião agora, de quase 4 horas. Falando exatamente isso, nós vamos colocar o povo de Deus a trabalhar novamente, a ser o povo da Bíblia, a ser o povo que prega. Vamos parar de eventos, vamos trabalhar, pôr esse pessoal na rua, para trabalhar. Graças a Deus, como movimento, como igreja, nós não entramos ainda na fase monumento, mas a sua igreja pode estar assim. Qual é o terceiro? Perde então o senso de missão. Vamos ver agora o terceiro. Excesso de atividades sociais. Só tem atividade social que não leva a alma nenhuma. É bom distribuir alimento? É, mas quantas almas levou? É bom distribuir os livros? É sim, mas quantas almas estamos levando? Essa fase é complicada. Se a sua igreja está morta, só com atividade social, não vai funcionar. Mais um, finanças alteradas. Quando nós temos problemas, irmãos, de finanças dentro da tesouraria da igreja. Quando a igreja não está mais sendo fiel nas remessas. Quando as igrejas não estão sendo mais fiéis nos trabalhos que tem que entregar para... Nós estamos... finanças alteradas, não é somente as finanças da igreja. Não é somente as finanças da instituição, são as finanças suas e pessoais. Quando temos muitos problemas, as pessoas não estão sendo fiéis. Então, a finança alterada significa o seguinte: infidelidade, alterando aquilo que Deus já definiu. Eu visitando essa semana uma pessoa que vai estar fazendo parte da igreja da Lapa, achei fantástico. Eles vieram de fora, eles vieram de lá do Rio de Janeiro. Né? São pessoas maravilhosas. E a filhinha vai se batizar também, tem acompanhado as nossas lives. Essa família tem um senso de missão muito forte, irmãos. Muito forte. E esse irmão falava o seguinte: a fidelidade de um jeito, eu nunca vi alguém falar daquele jeito, como irmão não. Como pastor eu já vi. Mas como irmão, falar... Eu perguntei, você foi ancião em todas as igrejas que eu estive? Pastor, a fidelidade faz a diferença. A igreja não pode ter as finanças alteradas. Interessante ele falar isso. Princípios violados é outro passo. Quando você percebe que a sua igreja está com princípios violados. Por exemplo, já falamos dos dízimos, mas há um princípio da parte sexual violado. A traição. Justificar separações para poder casar com outro sem ser punido pela igreja. Punido não vou dizer, mas sem ser removido. Irmãos, princípios violados, os jovens que ficam nessas baladas tomando álcool, outros usando drogas. Eu tenho que falar mesmo, irmãos, com carinho, mas com firmeza, porque o negócio está ruim, eu conheço. Tem que tomar cuidado como igreja. E o último, perde-se membros para movimentos paralelos. Quem são os movimentos paralelos? Esse agora que andou pregando aí, Daniel, completamente errado, aí, o preterismo e o futurismo, não tem nada a ver. Interpretação completamente errônea, a nossa interpretação exegética, historicista da palavra. O cara inventa lá um negócio e começa a falar aí. E é pastor, Quando a igreja começa a entrar desse jeito, pessoal, ela começa a entrar em parafuso, virar monumento. Então, percebeu? Como instituição, nós não estamos nessa fase, mas como igreja individual, algumas igrejas estão morrendo por causa disso. Bom, em 1960, a igreja protestante ela estava bem arraigada, bem forte. E isso incluía os adventistas que estavam voando, na verdade. Na verdade, irmãos, vamos dizer assim, né? A igreja adventista muito forte, logo depois de ela tornar-se uma máquina, ela ia para todos os lugares do mundo, missionários além mar. Eu nunca vi uma igreja crescer tanto, de 1863 até 1930, 1940. Como cresceu no mundo? As missões. Ela começou, e a igreja protestante nessa época, elas começaram, as batistas, metodistas, presbiterianos começaram a cair. Já estavam virando monumento, e a nossa e o pentecostal ainda não. Estavam começando a florar.
E já em 1977, o Papa João Paulo II, no dia 26/11 de 1977, no seu Concílio Vaticano II, ele falou sobre a preocupação do crescimento das igrejas. E disse que uma das que mais crescia eram os adventistas, que estava numa fase máquina. Estamos até hoje ainda, né? Mas há um problema muito sério, irmãos. Eu estou preocupado com a fase monumento de algumas igrejas, principalmente as maiores, dos grandes centros. Estamos numa fase de monumento muito forte. Em que fase a Igreja Adventista Sétimo Dia está? Nós já sabemos. Qual que é? A primeira não é, porque Guilherme Miller já passou. O movimento mililita já cresceu. Nós estamos na fase máquina e não vamos sair de lá. Como instituição, como conferência geral, como divisão, no caso a nossa sul-americana, a União Central, no caso a nossa, e a Associação Paulista Oeste, no caso a nossa, nós não vamos entrar nessa fase. Isso está previsto já na palavra de Deus. Agora, o meu problema é a igreja local e você individualmente estar se perdendo, virando um monumento. E eu percebo isso de um jeito muito forte. Fidelidade pessoal. Graças a Deus, irmãos, eu estive agora na reunião. Nossa região de Ribeirão Preto é impressionante, ela não está bem. Ela não está bem. Na questão de fidelidade nos dízimos e ofertas, então nem se fale. Não consegue reagir. Não sei o que está acontecendo. Eu tenho trabalhado muito no meu distrito. Às vezes, talvez seja também alguns relatórios que alguns tesoureiros estão tendo dificuldades para mandar. Por favor, faça o que tem que fazer para a igreja avançar. Sejam pontuais os relatórios. Isso vai para o mundo todo. E mostra a força da igreja, porque faça isso, meu querido tesoureiro. E nós, pastores, estamos do lado de vocês, junto com os nossos anciãos. Sejam fiéis. A fidelidade pessoal, irmãos, é muito importante, porque eu falei da fidelidade da igreja, agora eu quero falar da fidelidade pessoal. Você, eu. Eu achei fantástico, irmãos, conversando com esse irmão que vai estar frequentando a Igreja da Lapa, ele falando sobre o terceiro dízimo. Eu, pela primeira vez, vi um membro de igreja defender o terceiro dízimo do jeito correto. Pela primeira vez. Eu só vejo o pessoal falar do terceiro e segundo dízimo contra. E fazendo um monte de coisas erradas, interpretações absurdas. Eu fiquei encantado. E observei, pastor, nós queremos ser fiéis. Esse moço, irmãos, que eu conversei, meu amigo que não é da igreja, pastor, a fidelidade é tudo. Fidelidade pessoal, irmãos. Fidelidade no casamento, fidelidade nas finanças suas. Não tem que ter medo, irmão. Se você tem medo é porque você está tendo falta de fé. Irmãos, eu falo de algo que eu vivo. Eu falo de algo que eu faço junto com a minha esposa. Eu devolvo o terceiro dízimo. Pode observar, pergunta para os tesoureiros. Cada igreja, quanto eu tenho devolvido? Eu e Júlia. E dou mais ainda para as obras que eu tenho com Guatapará e Luiz Antônio. Por quê? Para eu falar com autoridade e mostrar para vocês as bênçãos que Deus me dá de saúde e outras coisas mais, de vida eterna e vida espiritual muito maior para ter a vida eterna no futuro. Eu invisto em Deus, irmãos, porque Deus investe em mim. Jesus investiu, Ele deu a vida por você. Ele investiu tudo. Por isso que eu entendi a frase daquele meu irmão, eu sou obrigado a ser fiel a Deus, sou compungido, sou constrangido, como Paulo falava, a ser fiel, fidelidade pessoal. Importante você ter isso no seu coração e na sua igreja. Fidelidade no lar. Ei, meu Deus do céu. Irmãos, toda semana, todo dia, essa maldita separação de casais. Quando não se ama a Deus, não se ama o cônjuge de jeito nenhum. Quando não se ama a Deus, não ama os filhos. Quando não se ama a Deus, não ama a igreja. Quando não se ama a Deus, não ama pessoas.
Por isso que o caso é mais sério quando há separações. E no caso, o primeiro que eu falei sobre fidelidade, fidelidade nos dízimos e ofertas, ou nas coisas de talentos, como é que você vai ser fiel também no seu casamento? Fiel como pai, como mãe, como esposo, como esposa. Fiel como filho que você tem sido, você tem falhado, querido filho. Você sabe do que eu estou falando. Jovens estão perdidos. E não justifique os seus atos. Não justifique nenhum de vocês. Eu percebo que alguns jovens se justificam. Porque estão fora da igreja. Ah, por causa do pastor Valdir. Ah, por causa do ancião tal. Brincadeira, balela. É você e outra. Numa dessas o pastor Valdir vai para o céu. Numa dessas o seu ancião vai para o céu. E você fica. Porque a decisão é própria. Não justifique as baladas e as coisas erradas que vocês estão fazendo. Assuma. Assuma e, infelizmente, perca a salvação. Ou então, aceite o convite de Jesus, que eu vou fazer no fim para você. E você adulto também. Você esposa e esposa que abandonou seu marido. Por causa de traição, por causa de outra pessoa. Ou então porque você não conseguiu. Eu não quero pesar sobre as pessoas que já se separaram, porque algumas têm alguns motivos realmente que Deus fala que pode acontecer. Mas Ele fala pela dureza de vossos corações. É lógico que tem algumas situações difíceis. E eu entendo e compreendo isso. Mas não é para você isso. É para aqueles que brincam com as pessoas. Não se brinca com esposas, não se brinca com esposos, não se brinca com os filhos. Se salva. É para você mulher, para você homem, para você filho e filha. Cuidado. Fidelidade no lar. Terceiro, fidelidade ao santo sábado. Irmãos. Que falar disso, hein? Que falar da fidelidade do sábado? Você está sendo fiel? Será que está mesmo? Seus pensamentos estão aonde? Essa época de pandemia, irmãos, eu acho que tem muita gente que transgrediu o dia do Senhor. Ah, não, eu tenho que assistir o jornal de sexta-feira à noite para eu ficar a par de tudo, tem as profecias, vai ler a Bíblia. Lá revela tudo. Não tem justificativa. Alguns de vocês estão transgredindo o sábado na sexta-feira. No seu trabalho. Ah, é só uma horinha, é só um minutinho. Fidelidade no santo sábado, irmãos. Salvar pessoas no sábado. Ajudar pessoas. Tudo que você fizer de serenatas, de visitas, de comissões, de pregações, faça para salvar, para trazer pessoas. Seja fiel no santo dia do Senhor e faça esse trabalho. O santo sábado, irmãos, é um tempo sagrado. O sábado ele é santificado, ele é separado. E o tempo sagrado mostra o seu caráter de cristão. Quem você é, como você é, a quem você adora. A lição da Escola Sabatina falou sobre isso, que vocês assistiram agorinha, às 9 horas, com o Denilson e a professora Gislene. Adoração no contexto do quê? Da educação. Por quê? Você precisa educar seu filho a adorar a Deus, seus jovens a adorar a Deus, você a adorar a Deus. Como é que eu posso adorar? De várias maneiras e, na verdade, no todo o seu coração. Adorar a Deus é muito importante. Atividades sagradas e seculares, nós temos que tomar cuidado com isso. Os sacerdotes no templo, eles realizavam o maior trabalho no sábado, sabia? Ah, então eles estão transgredindo, então eu também posso fazer do que em outros dias. O mesmo trabalho feito em negócios seculares seria pecado. Vocês sabiam? Ellen White fala isso. Se os sacerdotes fizessem o trabalho que eles fazem de sábado, servindo a Deus, lá na época dos sacerdotes lá, mas para coisas seculares, ela falou, seria pecado. Você deve fazer coisas que você salve pessoas. O sacerdote é aquele que intercede. O pastor é aquele que trabalha pela sua membresia. Ele serve, eu digo que ele serve ao Senhor no dia de sábado. Mas ele está para salvar. Dirigir as igrejas para caminhar direitinho, dirigindo comissões. Né?
Mas olha o que diz Ellen White, mas a obra dos sacerdotes era realizada no serviço de Deus, portanto estava justificada, ela diz. Desejado todas as nações, página 285. Quarto, fidelidade nas finanças. Agora eu vou falar numa outra parte das finanças, porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está certo que César pede muito, pede demais. Hoje o governo leva nas suas costas, tira de você uma fatia de mais, no mínimo, 32%, de 30% a 32%. César pede demais. Deus pede 10% e a sua oferta é de gratidão. Que ele deixa você definir. Né? Ele deixa você definir. Veja bem, irmãos, eu vou ser bem sincero, a obrigação minha é o dízimo. E quantos por cento que é? 10%. É a minha obrigação. Agora eu estou feliz com Deus pela salvação que Ele me deu. Para mim, isso é posição pessoal minha. Mínimo 10% tem que ser de oferta. Porque a obrigação eu já cumpri. E outra, eu estou feliz com a salvação em Deus. Então, para mim, o mínimo 10% de oferta. Esse é para mim. Eu e minha esposa. Você, eu não sei. Tá? Você vai definir isso. Mas fidelidade nas finanças agora, eu não quero falar dízimo e oferta. Eu quero falar na sua finança. Naquilo que fica nas suas mãos. O que você tem comprado? Em que você tem usado para seu deleite e destruição? Alimentos errôneos? Você está gastando dinheiro com o quê? A sua parte que fica, que é sua mesmo, não é de Deus, é tua. Bom, apesar que tudo é de Deus, né? Mas é sua, você administra. Como você tem administrado as suas finanças? O que você tem feito com elas? Você está devendo muita coisa? Isso é infidelidade. Quando você deve, você está roubando alguém. Você não está pagando. E, gente, há uma porção de irmãos e pessoas que estão perdidas em dívidas. Fidelidade nas finanças, cuide com isso. Agora tem uma coisa muito interessante, com uma comparação que eu quero fazer. Eu quero que você leia comigo Isaías 14:4. Olha lá, vai ser projetado para vocês. 14, desculpe. 14:14, me perdoe. Falei errado. Isaías 14:14. Olha que interessante lá. Subirei acima das mais altas o quê? Nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso, gente? Exatamente, muito obrigado. Lúcifer disse o seguinte: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E olha o que disse lá em Gênesis 3, verso 5. Olha o que ele disse lá em Gênesis 3, verso 5. Vou ler aqui do meu lado, que já está projetado, né? Vai projetar para vocês. Eu quero ler aqui com vocês, ó. Porque Deus sabe, olha o que Satanás falou, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, né, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sereis como o quê? Como Deus. Ou seja, lá Isaías ele falou que seria semelhante ao Deus. E aqui ele joga também para Adão e Eva, vocês serão como Deus. O que significa isso? Por que eu estou lendo esse texto? Quando Eva toma o fruto, ela toma algo que pertence a quem? A Deus. Por isso que eu comparo também com os dízimos e ofertas. Porque você toma algo que pertence a Ele. A essência do pecado é a mesma. Vocês entenderam? Como grave é essa questão da sua fidelidade nas finanças, no seu lar e tudo mais. No caso aqui, mais as finanças. Ou seja, quando Eva toma o fruto, o que ela está querendo dizer? Ela toma algo que pertence a Deus, porque Deus falou, não põe a mão nele, é minha, não põe a mão nisso aí. E quando comeu, colocou-se na posição de quem? De Deus, porque eu peguei, bom, agora você serei como Deus, então eu posso comer, fazer o que eu quiser, então eu vou usar. Quando você pega e usa seus bens, seus talentos, o seu sábado, para o seu benefício, sabe o que você está falando? Eu sou Deus. Eu quero usar do meu jeito. A associação usa errado, os pastores usam errado. Então, é uma blasfêmia o que você está falando. E tem gente que defende essa posição, irmãos. Defende com unhas e dentes e procura textos. Na verdade, ele torce os textos. Torce. E aí, então, eu vou responder de uma maneira muito dura. Como Pedro respondeu para Ananias e Safira, né? O seu dinheiro seja para a tua perdição. Para Simão, desculpe. Para Simão o mágico. Como Paulo responde. Paulo que respondeu. Fiz um erro aqui. Quando Paulo respondeu para Simão o mágico, ele falou assim, ó, seu dinheiro seja para a tua perdição.
o seu talento seja para a tua perdição. O sábado que você não guarda, seja para a tua perdição. O corpo que você transgride as leis de saúde, para a tua perdição. Vocês estão entendendo? Por isso, Satanás tenta fazer a nossa cabeça, por isso que ele ataca demais. Lembram-se que eu falei para vocês como que eram as ofertas desde 1930, que a gente fez coletor? Vou repetir. Olha como está... Gente, as ofertas medem o senso de amor a Deus. Mas olha só que interessante. As ofertas em 1930, elas caíram muito. Quer dizer, elas eram muito altas. Quando foi passando os anos, 1950, né, foi diminuindo os valores, irmãos, e para cada dólar. Foi tudo caindo. As ofertas foram caindo demais. Por que eu estou ressaltando? Não quero citar os números aqui, porque eu quero dizer para vocês o que significa essa caída material. Por isso que estou preocupado com a cidade de Ribeirão Preto, a região. Ela caiu demais nas ofertas. 13%, irmãos. Algo está errado. Os dízimos caíram em torno de 3%. Também está errado. Mas, graças a Deus, mostra que a igreja ainda é fiel no dízimo. Quer dizer, está ainda com defasagem de menos 3%. Mas a oferta, que é a gratidão, que representa Jesus, cair 13%. Não tem explicação. Quer dizer, tem, né? Estou dando. Sabe o que o dízimo mede? O dízimo mede a saúde corporativa da igreja. Se uma igreja é fiel nos dízimos, mostra que ela é unida, mostra que ela tem um sentido de corporativo muito forte. Mas e quando a oferta? E quanto a oferta? Quando a oferta vai indo mal, sabe o que mede? Senso de missão que ela não tem mais. Lembra que eu comecei? Falando das um pouco mais, dos itens que levam uma igreja a entrar no monumento? Eu citei isso aí. Ela perde o senso de quê? De missão. Ninguém está mais preocupado em salvação. Sabe como a gente justifica a nossa falta de pregação, de salvação de pessoas? Sabe como a gente justifica? Eu sou o pastor, eu já trabalho para a salvação de almas. Eu devolvo meu dízimo, minha oferta. Eu vou à igreja de sábado, mas não faz nada mais que isso. Você é chamado para salvar. Você é chamado para salvar. A oferta está relacionada com isso. Uma igreja que está fraca na oferta significa que ela não tem o senso de missão, porque a oferta é que faz a igreja funcionar para pregar o evangelho. E aí as igrejas, a associação e tudo mais, começa a investir mais e cobrar menos dos livros missionários, e cobrar no ano que vem não vai cobrar nada, para tentar colocar um senso de missão nos irmãos. Irmãos, o sermão foi duro, né? Eu acho que foi mesmo. Mas olha, duro para quem não quer ter o coração amaciado por Deus. Eu queria fazer um apelo, lendo o texto que foi projetado primeiro, a última parte, nesse apelo. Vai ser projetado aí. Apocalipse 2, verso 10. Foi o primeiro texto. Olha o que diz ali. A última frase. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Você não quer a salvação? Você não quer estar no céu? Você não quer ter a vida eterna? Se livrar de tantas doenças terríveis que tem por aí, a Covid e tudo mais? Você não quer ser salvo? Então, querido, ser fiel, mesmo que enfrente a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você terá a vida eterna. Mas percebeu a frase? Ser fiel. Seja fiel em tudo. Eu às vezes falo muito dos dízimos e ofertas, sabe por quê, irmãos? Porque para mim mede tudo ou mais. Porque se uma pessoa ela é fiel nessas questões, ela é fiel em tudo. E eu espero que você aceite Jesus e que você mude o seu coração.
Quantas igrejas ficam perturbadas e atrapalhadas por causa disso? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso grandioso Deus, peço que o Senhor faça um milagre no coração das pessoas que me ouviram e que não fiquem chateadas ou mesmo revoltadas com as palavras de Deus, mas sim, humildemente se coloque aos pés do Senhor e deixe seu coração ser atingido pelo Espírito Santo neste momento. Quero entregá-los em tuas mãos, aqueles que estão fracos na fé, os que estão fortes também na fé, quero entregá-los em suas mãos, e em nome de Jesus o fazemos. Amém, Pai. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, deixo um abraço, um feliz sábado para todos vocês nesse dia do Senhor, nessa manhã maravilhosa. Não esqueça de estar conosco na classe bíblica online às 16 horas e que Jesus faça a diferença. Um abraço apertado do pastor Valdir e toda a equipe da igreja do Ipiranga, do distrito de Ipiranga também. Deus esteja sobre você, é o meu sincero desejo e oração. E eu já fiz a oração, então agora só vou falar o seguinte: a voz é nossa, mas a palavra sempre será de Deus. Um bom dia, um feliz sábado, bom almoço para você.